Gabriela sempre foi o tipo de mulher que sabia equilibrar tudo: casa, filhos, trabalho e casamento. Casada com Felipe há 11 anos, ela acreditava viver uma relação sólida, construída com paciência e parceria. Tinham 3 filhos pequenos e uma rotina intensa, mas nada que fugisse do comum. Os dois moravam em uma casa confortável num bairro tranquilo e pareciam aquele casal que todos invejam. Felipe era analista financeiro e Gabriela professora, e juntos davam conta de tudo. Pelo menos era isso que Gabriela acreditava até as pequenas rachaduras começarem a surgir. Nos primeiros anos, Felipe era o tipo de marido atento, flores em datas especiais, mensagens durante o dia, vontade de estar presente. Com o tempo, essas atitudes se tornaram mais raras e Gabriela atribuía isso ao desgaste natural da vida adulta. Afinal, com 3 crianças correndo pela casa, trabalho acumulado e pouco tempo para os dois, era difícil manter o mesmo ritmo de antes. Mesmo assim, ela nunca duvidou do amor de Felipe. Havia confiança, uma história compartilhada, promessas feitas na frente de Deus e da família. Ela achava que o amor sobrevivia à rotina. Nos almoços de domingo com a sogra, Felipe era o genro exemplar. Brincava com os sobrinhos, lavava a louça e sorria sempre que perguntavam como ia o casamento. Gabriela, muitas vezes exausta, se orgulhava do homem que escolheu para dividir a vida. Felipe nunca foi de faltar em casa. Nunca sumia por dias nem dava desculpas absurdas. O celular dele, mesmo sempre por perto, não era algo que despertasse suspeitas. Não até as atitudes mudarem de forma sutil, quase imperceptível, como se uma sombra estivesse se arrastando para dentro da casa deles. Gabriela notou que, nos últimos meses, Felipe estava mais distante. Chegava do trabalho e evitava conversas longas, ficava tempo demais no celular, e quase nunca olhava nos olhos dela. As crianças não pareciam perceber, mas Gabriela sentia. Quando tentava conversar, ele dizia estar cansado, estressado com o trabalho, que precisava de silêncio. Gabriela, por amor, aceitava. Justificava cada silêncio, cada ausência emocional, com o peso da vida adulta. Mas o vazio entre os dois crescia, e ela começava a se perguntar se era apenas a rotina ou se havia algo além. Num fim de tarde qualquer, enquanto lavava a louça e as crianças brincavam no quintal, Gabriela viu Felipe rindo sozinho, olhando para o celular. Ele parecia em outro mundo, alheio a tudo ao redor. Naquele instante, uma sensação estranha tomou conta dela. Não era exatamente ciúme. Era algo mais profundo. Uma intuição sufocante de que aquele riso não era para ela, de que aquele momento alegre tinha outra destinatária. E foi assim que, sem saber, Gabriela deu seu primeiro passo rumo a uma verdade que mudaria tudo. Com o passar dos dias, a intuição de Gabriela se tornou uma presença constante. Cada gesto de Felipe, por menor que fosse, parecia carregar um significado oculto. Ele passou a demorar mais no banho, escondia o celular de forma quase instintiva e começou a alegar reuniões fora do expediente com mais frequência. Quando Gabriela perguntava detalhes, ele respondia com impaciência, como se a dúvida dela fosse uma afronta. Apesar disso, ela não queria parecer neurótica ou controladora. Ainda buscava razões lógicas para o comportamento estranho. Certa noite, Felipe esqueceu o celular destravado sobre a mesa enquanto foi buscar algo na cozinha. Gabriela, tomada pela ansiedade, não resistiu. Abriu rapidamente o WhatsApp, mas encontrou tudo limpo, sem uma única conversa registrada. Aquilo a perturbou mais do que se tivesse encontrado algo suspeito. Era evidente que ele estava apagando tudo com muito cuidado. O gesto era frio, calculado. Naquela noite, Gabriela dormiu mal. Ficou pensando em quantas mensagens ele já teria apagado, quantas conversas foram enterradas sem que ela pudesse ver. No dia seguinte, decidiu observar com mais atenção, anotando mentalmente os horários, reações e desculpas de Felipe. Ele saiu cedo dizendo que tinha uma reunião em outra unidade da empresa. À noite, voltou com a mesma camisa do dia anterior,
mas com um leve cheiro adocicado que Gabriela não conhecia. Quando perguntou como foi a reunião, Felipe foi vago e cortou o assunto rapidamente. Aquilo a corroía por dentro. Ela queria acreditar que estava sendo injusta, mas o instinto de mulher não permitia mais ignorar os sinais gritantes. Em um sábado, enquanto limpava o carro de Felipe, encontrou um brinco pequeno, dourado, caído entre os bancos. Era um modelo que ela nunca usaria. O coração de Gabriela disparou. Quando mostrou a ele, Felipe disse que devia ser da irmã, que entrou no carro dias atrás. Ela fingiu acreditar. Guardou o brinco na gaveta da penteadeira como uma prova silenciosa de algo que ainda não podia provar com todas as letras. Mas a chama da dúvida já queimava com força. E ela sabia, aquilo era só o início. Na semana seguinte, Felipe passou a dormir mais tarde, sempre vendo vídeos no celular. Virava para o lado oposto da cama, com o brilho da tela refletindo nas paredes. Gabriela, calada, observava tudo. Já não era mais apenas uma desconfiança. Era quase certeza. Mas mesmo assim ela hesitava em confrontar. Tinha medo do que podia descobrir, medo de destruir a imagem que construiu por anos. O que ela ainda não sabia é que aquela hesitação logo seria esmagada por algo muito mais direto, uma ligação que mudaria tudo. Na segunda-feira seguinte, Felipe saiu de casa dizendo que teria uma reunião em outra cidade. Disse que voltaria tarde, talvez nem dormisse em casa. Gabriela, já em alerta, decidiu verificar o carro dele enquanto ele ainda tomava banho. Ela procurava qualquer detalhe fora do lugar, qualquer vestígio que confirmasse suas suspeitas. E então encontrou, no porta-luvas, um recibo de restaurante em um bairro distante, com data e horário incompatíveis com o que ele havia dito. 2 pratos principais, vinho e sobremesa. Não era uma refeição de trabalho. Com o coração acelerado, Gabriela tirou uma foto do recibo e colocou tudo no lugar. Ela não falou nada naquela noite. Felipe chegou tarde, alegando que a reunião se estendeu e que preferiu dormir num hotel para não dirigir cansado. Gabriela apenas assentiu, fingindo acreditar, mas sua cabeça girava com perguntas. Quem estava com ele naquele jantar? Era sempre a mesma pessoa? Aquele recibo era mais do que uma pista, era uma confirmação de que Felipe tinha outra vida escondida, cuidadosamente mantida longe dos olhos dela. Naquela mesma semana, enquanto organizava o armário do quarto, encontrou um perfume feminino diferente, escondido dentro de uma caixa de sapatos de Felipe. Não era o tipo de fragrância que ela usava, e muito menos algo que ele daria de presente. Era claramente de uso pessoal de alguém. Gabriela respirou fundo, segurando a raiva e o medo. Ao invés de confrontá-lo, ela guardou o perfume na mesma gaveta onde estava o brinco. Um altar silencioso da traição que se tornava cada vez mais evidente. Agora, ela queria mais do que provas. Queria saber até onde Felipe estava disposto a ir. No domingo, a família foi almoçar na casa da sogra. Gabriela aproveitou a distração para observar de longe o comportamento de Felipe com o celular. Ele parecia nervoso, mandando mensagens escondido no corredor, saindo para atender ligações com desculpas fracas. Ela não o confrontou, mas fez questão de observar tudo com frieza. Quando chegaram em casa, Felipe foi direto tomar banho, deixando o celular na sala. Gabriela tentou acessar, mas o aparelho já estava com senha. A barreira estava formada. Ela sabia que precisava de ajuda, alguém em quem confiar. Foi então que pensou em Lígia, sua melhor amiga desde a adolescência. Ligou para ela no dia seguinte e contou o que vinha acontecendo em detalhes. Lígia ouviu tudo em silêncio, e no fim, revelou algo que fez o chão de Gabriela tremer. Eu vi Felipe outro dia. Estava no shopping com uma mulher, de mãos dadas. Achei que era você, mas agora tenho certeza que não era. Aquela frase foi como um soco. Gabriela já desconfiava, já tinha provas, mas ouvir de alguém próximo a confirmação visual da traição tornou tudo mais real, mais
cruel, mais cruel. Lígia era prática, direta e protetora. Quando percebeu o quanto Gabriela estava abalada, insistiu que ela não podia mais fingir que não sabia. Você precisa de certezas. Precisa encarar isso com provas, não só com suposições. Gabriela concordou, mas ainda estava digerindo o que ouviu. Pensar em Felipe, de mãos dadas com outra mulher em público, como se fosse livre, como se não tivesse uma família, fazia tudo doer ainda mais. A imagem criada na mente de Gabriela era pior do que qualquer suspeita anterior. Era humilhante, revoltante. Nos dias seguintes, Lígia ajudou Gabriela a montar um plano. Nada agressivo ou impulsivo. Elas precisavam entender a frequência dos encontros, quem era a mulher, quais os padrões de comportamento de Felipe. Gabriela passou a observar os horários com precisão, anotava cada saída suspeita, cada desculpa. E quanto mais ela observava, mais óbvio tudo ficava. Felipe sempre dava um jeito de sair às terças à noite, com a desculpa de treinos de futebol, mas voltava com o mesmo cheiro de perfume que ela já havia encontrado antes. Certa noite, Felipe saiu alegando que teria um jantar da empresa. Gabriela fingiu apoiar. Até o acompanhou até a porta com um beijo forçado. Minutos depois ligou para Lígia e as duas seguiram de carro por um trajeto paralelo. Viram Felipe estacionar próximo a um prédio comercial, onde uma mulher o esperava na calçada. Ela era mais jovem, bem arrumada, e o abraçou com intimidade. Gabriela filmou tudo com as mãos tremendo, o celular quase caindo. Era impossível conter a dor ao ver com os próprios olhos aquilo que o coração já sabia. Na volta, Gabriela chorou no carro, mas em silêncio. Lígia apenas dirigia, sem falar nada, respeitando o momento. A partir daquele dia, Gabriela deixou de ser apenas uma esposa desconfiada. Agora, era uma mulher traída em busca de justiça emocional. Ela sabia que aquilo era só a superfície. Precisava ir mais fundo. Precisava entender quem era a outra mulher. Há quanto tempo aquilo acontecia e até onde Felipe seria capaz de mentir para sustentar essa vida dupla. A decisão estava tomada. Ela não ia mais esperar. E agir com inteligência. Dias depois, Lígia indicou um técnico que instalava aplicativos de rastreamento em celulares. Gabriela não queria nada ilegal, mas também não podia mais confiar no diálogo. Então, aproveitou um fim de semana em que Felipe esqueceu o celular antigo em casa, alegando que não funcionava mais. Ela entregou o aparelho ao técnico, que ativou um sistema para espelhar mensagens e ligações futuras. Quando Felipe pegou o aparelho de volta, nem percebeu que estava sob vigilância. E foi através daquele celular antigo que Gabriela, enfim, ouviria a frase que mudaria tudo. Ela nem percebe quando eu saio com você. Depois da instalação do aplicativo espião, Gabriela passou a viver em um estado de alerta constante. Cada notificação, cada vibração no celular dela era como o anúncio de mais uma facada. As conversas entre Felipe e a mulher misteriosa surgiam lentamente, pingadas ao longo do dia. Não eram só mensagens de desejo, eram trocas íntimas, apelidos, confidências que antes pertenciam ao casamento deles. Ver como Felipe se abria para outra mulher, enquanto em casa só oferecia silêncio, despertou algo dentro de Gabriela, uma raiva fria, planejadora, que ela nunca havia sentido. A mudança começou a se refletir em seu comportamento. Gabriela parou de buscar a atenção de Felipe. Não o confrontava, não o questionava. Ela simplesmente o observava, anotava, escutava. Em silêncio, ia se fortalecendo. Começou a cuidar mais de si, voltou a se exercitar, mudou o cabelo e Felipe até comentou que ela estava diferente. Mas Gabriela apenas sorria de volta. Ela agora carregava um segredo tão pesado quanto o dele, mas com uma diferença crucial: o dela estava prestes a explodir no momento certo.
A paciência virou sua arma mais poderosa. Nos áudios trocados entre Felipe e a amante, cujo nome era Lorena, Gabriela descobriu não só o envolvimento físico, mas também os planos futuros. Ele falava em se libertar, dizia que o casamento era uma prisão e que logo resolveria tudo. Gabriela ouvia tudo em silêncio, registrava, arquivava. Nenhuma palavra escapava. Cada conversa era mais uma peça no quebra-cabeça da traição. Lorena, por outro lado, parecia exigir mais espaço. Cobrava presença, atenção, ameaçava sumir caso Felipe continuasse agindo como um homem casado comum. Era claro que aquilo não duraria muito. Gabriela percebeu que, mais cedo ou mais tarde, Lorena forçaria Felipe a tomar uma atitude definitiva. E era justamente isso que ela queria. Que ele se comprometesse, que se entregasse mais para que não restasse dúvida. Quanto maior o envolvimento dele, maior seria a queda. Ela parou de resistir à dor e passou a usá-la como combustível. Agora era uma mulher em missão. Não pela vingança crua, mas por justiça. Queria que ele visse no olhar dela tudo o que causou e não tivesse como escapar das consequências. E então, numa terça-feira chuvosa, Gabriela recebeu a notificação de uma nova ligação. Era Felipe ligando para Lorena. Ela colocou os fones, o coração disparando, e começou a escutar. Ele ria. Dizia que estava em casa, mas que em breve sairia. Ela nem percebe quando eu saio com você, disse, em tom de brincadeira. Gabriela não chorou. Apenas pausou o áudio, olhou ao redor e se sentou no sofá. Aquela frase era tudo. A confirmação, a humilhação e o gatilho final. Agora, ela não tinha mais dúvidas. Tinha um plano. A frase repetia na mente de Gabriela como um mantra sombrio. Ela nem percebe. Aquilo ecoava em sua cabeça como se fosse um lembrete constante de que tudo o que ela construiu estava sendo tratado como um jogo. Naquela noite, ela não dormiu. Passou horas revendo mensagens, escutando áudios e listando provas. Precisava ter certeza de que, quando o confronto acontecesse, não haveria espaço para negação, desculpas ou manipulação. Gabriela não queria apenas expor a traição. Queria mostrar a frieza com que Felipe zombava da confiança dela. No dia seguinte, levou os filhos para a escola mais cedo e passou a manhã organizando tudo em pastas no computador. Separou prints, gravações, recibos e fotos tiradas nas últimas semanas. Montou uma linha do tempo com datas, horários e detalhes. Até as pequenas mentiras, como reuniões inventadas e treinos de futebol que nunca existiram, estavam lá. Gabriela queria um dossiê completo e irrefutável. Um documento capaz de desmontar qualquer teatro que Felipe tentasse montar. Agora, tudo estava claro. Ele não era apenas um traidor, era um mentiroso, meticuloso e cruel. Ela decidiu que não ia contar para ninguém ainda. Nem para Lígia. Não queria interferência emocional ou conselhos que a fizessem vacilar. A decisão estava tomada, e era dela. Mas havia algo que Gabriela ainda precisava descobrir. Quem exatamente era Lorena? Onde morava? O que fazia? Era uma mulher solteira? Sabia que Felipe era casado com filhos? Ou estava vivendo uma ilusão? Essa dúvida precisava ser esclarecida, pois mudava o peso da traição. Se Lorena sabia, era cúmplice. Se não sabia, era vítima de uma farsa, assim como ela havia sido. Foi então que Gabriela começou a usar um perfil falso nas redes sociais. Criou uma identidade discreta sem fotos pessoais e começou a seguir Felipe e alguns contatos dele. Não demorou para encontrar o perfil de Lorena. Estava lá, fotos com legendas enigmáticas, selfies em restaurantes e até uma foto recente com Felipe, disfarçada em um reflexo de espelho. Lorena não parecia esconder nada. Na verdade, parecia até orgulhosa do que vivia. Isso só aumentou a fúria de Gabriela. Era claro que aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Nos dias seguintes, Gabriela passou a estudar os padrões dos encontros.
Lorena postava stories sempre nas noites em que Felipe dizia estar no trabalho. Ela se arrumava, colocava músicas românticas de fundo, marcava presença em lugares diferentes, mas todos dentro de uma mesma região. Com esses dados, Gabriela começou a traçar rotas, horários e locais prováveis. Ela sabia que precisava vê-los juntos mais uma vez, mas dessa vez não seria de longe. Estava se preparando para flagrá-los com as próprias mãos. E quando isso acontecesse, a queda de Felipe seria definitiva. As mensagens trocadas entre Felipe e Lorena não deixavam espaço para dúvidas. A intimidade era evidente e o conteúdo ia muito além de um caso passageiro. Eles tinham apelidos íntimos, trocavam declarações e faziam planos de viagens para o futuro. Em meio a isso, Gabriela descobriu que Lorena o chamava de meu homem e Felipe se referia a ela como minha fuga. Era um universo paralelo, construído à base de mentiras, que existia ao lado da vida de Gabriela sem que ela tivesse sequer imaginado. A traição tinha raízes profundas. As mensagens não eram apenas de teor romântico. Felipe falava da rotina em casa, debochava de Gabriela em alguns momentos, como se ela fosse uma mulher ingênua e ultrapassada. Comentava das tarefas do dia a dia com desprezo, como se estivesse vivendo um papel forçado. Em uma das conversas, riu ao contar que havia dito a Gabriela que passaria a noite em um hotel por causa do trabalho, quando na verdade estava com Lorena em um chalé nas montanhas. Gabriela leu tudo com o coração apertado, mas os olhos firmes. Era duro, mas necessário. Ela começou a catalogar as mensagens por tema: traições físicas, humilhações verbais, mentiras logísticas e até movimentações financeiras. Em um trecho, Felipe mencionava uma transferência que havia feito para ajudar Lorena a pagar uma dívida. Gabriela localizou o extrato bancário e confirmou o valor. Com isso, a traição deixava de ser apenas emocional e física. Era também financeira. Ele tirava da casa, dos filhos, para bancar o conforto de outra mulher? A decepção virou indignação. Não era apenas um erro de caráter. Era uma falha moral completa, uma afronta direta à família que construiu. Com cada nova evidência, Gabriela se sentia mais segura para o que estava por vir. Já não era mais uma mulher devastada, mas uma estrategista silenciosa. Todas as provas estavam guardadas em nuvem, com backup em pendrive, longe do alcance de Felipe. E a cada nova conversa registrada, ela sabia que a queda dele seria mais dolorosa, mais certeira. A traição agora estava documentada em camadas. Não havia mais como fingir, esconder ou justificar. Ela já não precisava mais de ajuda. O controle da situação estava todo em suas mãos. O que mais doía, porém, era perceber como ele se permitia viver duas vidas com tanta naturalidade. Enquanto Gabriela cuidava da casa, dos filhos e das finanças, Felipe escapava para encontros, jantares e viagens como se fosse solteiro. A frase que ele disse ao telefone voltava com força: ela nem percebe. Era esse o nível de desprezo. Gabriela, a mulher que segurava tudo sozinha, era reduzida à sombra de uma distração. Mas ela decidiu que ele teria que olhar nos olhos dela quando tudo viesse à tona, e que sentiria o peso de cada escolha. Foi numa quinta-feira à noite que aconteceu o que Gabriela consideraria mais tarde o ponto de ruptura. Estava na cozinha preparando o jantar quando recebeu uma notificação do aplicativo espião, ligação em andamento. Era Felipe ligando para Lorena e o sistema permitia que ela escutasse em tempo real. Ela colocou os fones com as mãos trêmulas, o coração batendo forte no peito. Felipe falava com uma voz leve, risonha, muito diferente do tom que usava em casa. E foi nessa ligação que tudo foi escancarado sem filtro, sem culpa, sem medo. Hoje ela nem percebeu que saí com você. Estava tão distraída com os meninos que nem viu quando saí pela porta.
Lorena riu, dizendo que isso só provava que ele estava preso a uma mulher que nem o notava mais. Felipe então completou, rindo também: ela vive num mundo paralelo. Nem imagina que eu passo mais tempo com você do que com ela. Aquilo foi como uma faca sendo enfiada lentamente no peito de Gabriela. A naturalidade das palavras, o desprezo contido no riso, o desdém com que ele falava da esposa, tudo doía demais. Gabriela desligou os fones e permaneceu imóvel por alguns minutos. Olhava para o fogão, mas não enxergava nada. As crianças riam na sala, e aquilo a fez voltar à realidade. Limpou os olhos com pressa, engoliu a dor e terminou de preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, algo havia morrido. A imagem de Felipe, o companheiro, o pai presente, desmoronava de vez. Aquela ligação não era apenas a confirmação da traição, era a exposição da crueldade, da covardia, da completa ausência de respeito que ele nutria por ela. Naquela noite, Gabriela dormiu no quarto dos filhos. Disse a Felipe que estava com dor de cabeça, mas na verdade não suportava mais deitar ao lado dele. O silêncio dele, os gestos automáticos, tudo agora a enojava. Não havia mais espaço para dúvida, nem tempo para hesitação. Ela sabia que estava lidando com um homem que não a amava, que zombava da própria casa, da família, e que se sentia acima das consequências. Era hora de agir, mas com precisão. Não adiantava confrontar no calor da emoção. Era necessário preparo. Na manhã seguinte, Gabriela acordou cedo, passou um café e sentou-se com seu caderno de anotações. Escreveu uma lista com tudo o que precisava organizar antes de expor a verdade. Convidaria a família para um jantar especial, reuniria os principais envolvidos e faria com que ele dissesse as palavras certas na frente de todos. Gabriela já não queria apenas revelar a traição. Queria que todos vissem quem era Felipe. Que ele fosse forçado a encarar, diante dos olhos da própria mãe, irmãos e filhos, as consequências das escolhas que fez sem pensar. Aos olhos de todos, Gabriela ainda era a esposa dedicada, preocupada com os filhos, presente nos eventos da escola e gentil com os vizinhos. Mas por dentro, ela era um furacão prestes a explodir. Carregava, sozinha, o peso de uma traição que não era apenas carnal, mas emocional, profunda e planejada. Cada sorriso de Felipe agora parecia falso, ensaiado. Cada toque, um insulto silencioso. Gabriela se sentia invadida em sua dignidade. Violada pela mentira que cresceu dentro de sua própria casa, alimentada por alguém que ela amou com toda a alma. Ela passou a observar os momentos de silêncio de Felipe com outros olhos. Quando ele ficava no celular, agora ela sabia com quem estava falando. Quando saía para as reuniões, ela já conhecia o destino. Cada passo dele era monitorado, e cada mentira anotada. Mas o que mais machucava Gabriela era lembrar de todas as vezes que ela duvidou da própria intuição. Quantas noites chorou sozinha achando que era loucura da sua cabeça? Quantas vezes se sentiu culpada por desconfiar de um homem que na verdade sorria enquanto a traía com naturalidade? Felipe não parecia perceber a mudança no comportamento dela. Ou, se percebia, achava que era apenas cansaço ou rotina. Continuava com as mesmas desculpas, os mesmos hábitos. Lorena, nas mensagens, já começava a pressionar por decisões. Dizia que estava cansada de ser amante, que merecia mais. Gabriela, acompanhando tudo, via como a pressão crescia. E isso era perfeito para o que ela planejava. Quanto mais Lorena exigia, mais Felipe precisava mentir. E mais provas ele produzia. Gabriela só precisava manter a calma mais um pouco e esperar o momento exato. Em um domingo qualquer, enquanto Felipe dormia no sofá após o almoço, Gabriela observava a cena com olhos frios. Ele parecia em paz, como se não estivesse dilacerando uma família inteira. As crianças brincavam no quintal
e aquilo a emocionou. Por elas, ela não faria um escândalo impulsivo. Faria algo definitivo, certeiro, que deixasse claro que a mãe deles jamais seria pisada sem reagir. A decisão de reunir todos para expor a verdade estava cada vez mais madura. Gabriela queria que Felipe sentisse o peso do julgamento não só dela, mas de todos ao redor. Naquela noite, ela finalizou um vídeo com trechos das ligações, capturas de tela das mensagens e imagens que provavam os encontros. Organizou tudo em sequência lógica, com datas e horários. Não havia espaço para dúvidas, para desculpas, para desvio. Era a verdade nua e crua, como um dardo pronto para acertar o centro do peito de Felipe. E enquanto salvava o arquivo com mãos firmes, Gabriela sentiu algo novo: paz. A guerra ainda não tinha terminado, mas a certeza da vitória já iluminava seus passos. Ela só precisava dar o próximo. Nos dias que antecederam a execução do plano, Gabriela passou a agir com uma frieza quase estratégica. Preparava o café, cuidava das crianças, perguntava sobre o trabalho de Felipe, tudo como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, cada gesto era milimetricamente calculado. Sabia que qualquer descontrole poderia colocar tudo a perder. Precisava que Felipe continuasse desprevenido, seguro na própria arrogância. E ele, como sempre, não percebeu nada. Acreditava estar acima de qualquer suspeita, e isso o tornava ainda mais vulnerável diante do que vinha pela frente. Durante a semana, Gabriela ligou para a sogra, Dona Odete, dizendo que queria fazer um jantar de família no sábado. Disse que era para fortalecer os laços, reunir os filhos, comemorar a união. A sogra adorou a ideia. Convidou os irmãos de Felipe, que prontamente confirmaram presença. Gabriela fez questão de que todos estivessem lá. Queria testemunhas. Queria que ninguém pudesse dizer que ela exagerou, que interpretou mal, que distorceu os fatos. Quando a verdade fosse revelada, todos veriam com os próprios olhos e não haveria como defendê-lo. No sábado, Gabriela acordou cedo, preparou a casa, organizou o jantar com esmero. Fez questão de deixar tudo bonito, como sempre fazia. Mas por dentro, o nervosismo a corroía. Não pelo confronto em si, mas pelo impacto nas crianças. Pensava nos filhos dormindo naquela noite, sabendo que o pai não era o homem que diziam. Por isso, havia preparado tudo com antecedência, a psicóloga da escola já estava avisada, e Gabriela tinha um plano de amparo emocional para os pequenos. Não deixaria que a irresponsabilidade de Felipe os destruísse também. À medida que os convidados chegavam, Gabriela os recebia com um sorriso. A casa se encheu de vozes, risadas, cheiro de comida. Felipe parecia relaxado, à vontade. Conversava com os irmãos, servia vinho, beijava a mãe na testa. Gabriela observava tudo com a serenidade de quem está prestes a mudar os rumos de uma história. Esperou o momento certo. Quando todos já estavam sentados à mesa, ela se levantou, pegou o controle da TV e, com a voz firme, disse que tinha algo importante para mostrar. E então, apertou o play. Na tela, o vídeo começou. As mensagens, as ligações, os áudios. A frase ecoou na sala. Ela nem me percebe quando eu saio com você. Os risos cessaram. O silêncio foi cortante. Felipe congelou, os olhos arregalados, a mão tremendo ao tentar pegar o controle. Mas era tarde demais. A verdade estava ali, nua, crua, inquestionável. Gabriela não disse uma palavra. Apenas olhou nos olhos dele, depois nos de cada familiar presente. E naquele instante ela soube. A queda de Felipe era irreversível. E tudo o que ele construiu em mentira começava a ruir. Depois da exposição, a sala ficou em silêncio absoluto por alguns segundos que pareceram eternos. Ninguém sabia o que dizer. Felipe levantou abruptamente. Tentou explicar que tudo era uma brincadeira fora de contexto, mas as imagens, os áudios e os prints
eram inquestionáveis. A mãe dele, envergonhada, abaixou os olhos. Os irmãos permaneceram imóveis, visivelmente constrangidos. Gabriela, de pé ao lado da televisão, apenas observava. Não gritou, não chorou, não fez escândalo. Sua força estava no silêncio e no impacto de uma verdade que ele não teria como apagar. Felipe insistiu em negar, dizendo que era coisa do passado, que havia terminado tudo. Gabriela então pegou o celular e mostrou a última mensagem de Lorena, recebida naquela mesma tarde. Te espero às 7 no lugar de sempre. O rosto dele perdeu a cor. E foi nesse momento que todos entenderam que não havia saída. Não era um erro isolado nem um deslize. Era uma traição contínua, planejada, alimentada com dedicação. A sogra chorava baixinho, murmurando que não sabia que o filho era capaz daquilo. Os irmãos se levantaram em silêncio e foram embora. No dia seguinte, Felipe tentou conversar com Gabriela em particular. Disse que não sabia por que tinha feito aquilo, pediu desculpas, tentou se justificar com o estresse do trabalho. Gabriela ouviu tudo com frieza. Entregou a ele uma pasta com documentos do banco, conversas impressas, extratos de transferência. Disse que não queria ouvir promessas nem explicações. Você não errou por fraqueza, Felipe. Você construiu uma mentira com cuidado. Isso foi escolha, não um acidente. E com essa frase ela encerrou a conversa. Era definitivo. O amor que ela sentiu morreu na mesma noite da ligação. Ele passou a dormir no quarto de hóspedes, enquanto arrumava um lugar para ficar. Gabriela não o impediu de ver os filhos, mas estabeleceu limites claros. Os meninos não sabiam dos detalhes, mas sentiam que algo havia mudado. E isso partia o coração dela. Mesmo assim, era melhor uma casa com verdade do que um lar montado sobre mentiras. Gabriela sabia que a partir dali a vida não seria fácil, mas seria limpa. A dor da traição era enorme, mas a sensação de ter enfrentado tudo de frente a fortalecia como nunca antes. Enquanto Felipe empacotava suas coisas, Gabriela vasculhou mais a fundo os arquivos no celular. Descobriu que Lorena sabia desde o início que ele era casado. Eles se conheciam há quase 2 anos e mantinham encontros frequentes, viagens, presentes, até reservas feitas no nome de Gabriela. Era um teatro completo. Gabriela não se abalou mais. Aquilo agora era apenas a confirmação final. O caso não era passageiro, era uma segunda vida. E ela não pretendia mais ser figurante da mentira de ninguém. Sua parte estava feita. E o fim daquela história precisava ser escrito por ela, em voz alta. Felipe se mudou para um flat pequeno na região central. Disse aos colegas que o casamento tinha se desgastado e que haviam se separado em comum acordo. Ainda tentava manter a imagem de vítima de um relacionamento que não funcionava mais. Gabriela soube disso por amigos em comum e apenas riu. Era patético ver como ele continuava manipulando as narrativas. Lorena, por outro lado, sumiu das redes sociais por algumas semanas. Nenhuma foto nova, nenhum comentário. Tudo indicava que o romance glamuroso começava a desmoronar, sem a ilusão do segredo. A rotina de Gabriela mudou. Agora, acordava mais leve, mesmo com a dor ainda pulsando. Voltou a dar aulas com mais foco, retomou atividades que havia deixado de lado e passou a frequentar sessões de terapia. Era preciso entender como chegou até ali, mas sem se culpar. Aprendeu aos poucos a separar o que era responsabilidade dela e o que era crueldade dele. E isso libertava. Ela não queria carregar rancor, queria apenas seguir, mas com os olhos abertos e a alma em paz. E cada passo nesse caminho era uma vitória. Felipe tentou manter contato. Mandava mensagens tentando conversar, queria esclarecimentos. Gabriela lia tudo em silêncio e apagava sem responder. Já havia dito tudo o que precisava. Ele queria o perdão sem enfrentar o peso das consequências. Mas não haveria reconciliação.
Gabriela não aceitaria o papel de mulher que perdoa por medo da solidão. A confiança foi destruída e não seria reconstruída com palavras. Cada mentira contada, cada encontro escondido, cada ela nem percebe ainda ecoava na mente dela. E ela sabia que jamais esqueceria. Não por fraqueza, mas por respeito à dor que sentiu. Enquanto Gabriela reconstruía sua vida, Lorena reapareceu nas redes. Dessa vez, sozinha, com frases de autoajuda e indiretas sobre decepções. As fotos com Felipe sumiram. Nenhum sinal de relacionamento. Tudo indicava que, sem os luxos pagos com o dinheiro desviado do lar de Gabriela, o encanto havia acabado. Era previsível. A amante queria o homem, mas sem os problemas do homem. E agora que ele era apenas um homem separado, desempoderado, sem a emoção da transgressão, perdeu o brilho. Gabriela observou tudo de longe, sem prazer na queda alheia, mas com alívio. Ela não precisava mais se vingar. Já tinha vencido. A verdade foi exposta, a dignidade preservada, e o silêncio dela gritou mais alto do que qualquer escândalo. O mundo que Felipe construiu fora do casamento ruía diante da realidade. Gabriela, por sua vez, ergueu um novo caminho sem pressa, mas com firmeza. O trauma existia, mas não dominava mais. Ela era, agora, uma mulher que sabia exatamente o que merecia e o que nunca mais aceitaria. A história deles havia terminado. Mas a dela agora estava apenas começando. Mesmo após ter sido desmascarado diante de todos, Felipe insistia em se colocar como vítima das circunstâncias. Disse à própria mãe que Gabriela exagerou, que a situação poderia ter sido resolvida em particular, sem exposição. Tentava distorcer os fatos, como se a traição fosse um pequeno erro e não uma sequência de escolhas cruéis. Mas ninguém mais acreditava nele. Dona Odete, embora abalada, passou a evitar o filho. Os irmãos envergonhados cortaram o contato por um tempo. Felipe agora lidava com o peso das consequências, sem conseguir manipular a percepção dos outros. Gabriela, por sua vez, mantinha a compostura. Nunca falou mal de Felipe para os filhos, nunca usou palavras de rancor. Mas deixou claro, com ações e limites, que o respeito era inegociável. Felipe ainda tentava aproximações indiretas, mandava recados, tentava fazer os filhos intermediarem conversas. Gabriela apenas respondia com o necessário. O desprezo dela era silencioso, mas impenetrável. Ela já não se abatia com suas investidas emocionais. Entendeu que Felipe não sentia arrependimento real, apenas desconforto por ter perdido o conforto da mentira que sustentava sua vaidade. Certa tarde ele apareceu sem avisar, dizendo que queria conversar. Gabriela o recebeu na porta, mas não o deixou entrar. Disse que dali em diante todas as conversas sobre os filhos seriam por mensagem. Felipe insistiu, disse que ainda a amava. Gabriela sorriu, sem ironia, e respondeu com calma: não existe amor onde há desprezo. E você me desprezou no momento em que decidiu rir da minha confiança? Aquela frase o calou. Ele percebeu que não havia mais abertura, que o jogo emocional havia terminado. Ela estava firme, inabalável, e isso o desarmou completamente. Aos poucos, Felipe passou a aparecer menos. As visitas aos filhos se tornaram espaçadas. Lorena havia desaparecido de vez, e os amigos que restavam já não o convidavam mais para nada. Ele se tornou um homem solitário, cercado pelas ruínas das próprias escolhas. Gabriela, ao contrário, florescia. Retomou antigos contatos, voltou a sair com amigas, redescobriu o prazer de viver sem medo, sem pisar em ovos. O brilho no olhar voltou, e quem a conhecia percebia claramente: ela havia renascido. Com cicatrizes, sim, mas mais forte do que jamais foi. Em uma conversa com Lígia, alguns meses depois, Gabriela confidenciou: o que mais me destruiu não foi a traição em si. Foi ouvir ele rindo enquanto falava com ela.
como se eu fosse uma piada. Aquela ligação destruiu muito mais do que o sigilo. Destruiu o que restava da imagem que eu fazia dele. Lígia concordou em silêncio, segurando a mão da amiga. A ferida ainda doía, mas já não sangrava. Gabriela não queria vingança, não desejava o mal, queria apenas distância e paz. E agora, finalmente, ela tinha as duas coisas. Foi numa tarde de sábado, alguns meses depois de toda a revelação, que Gabriela decidiu reunir novamente sua família. Mas dessa vez, não para expor, nem para acusar. Era um momento de reconstrução. Queria que todos soubessem que ela estava bem, que havia superado e que seguia em frente. Ligou para os pais, os irmãos e também convidou Dona Odete. Mesmo magoada com Felipe, a ex-sogra sempre teve uma boa relação com ela. E agora, mais do que nunca, Gabriela entendia que certas dores se curam melhor quando há amparo verdadeiro ao redor. Durante o almoço, o clima foi leve. As crianças corriam pelo quintal. A comida cheirava bem e os risos voltaram a preencher os espaços que antes estavam mergulhados em tensão. Gabriela observava tudo com um sentimento de gratidão. Não pelo que viveu, mas por ter sobrevivido com dignidade. Em certo momento, Dona Odete puxou conversa e disse, com lágrimas nos olhos, que sentia vergonha pelo filho. Gabriela segurou sua mão e respondeu com serenidade. Você não tem culpa, Odete. Cada um responde pelas escolhas que faz. Naquele encontro, Gabriela compartilhou sua decisão de seguir a vida sem pressa, mas sem olhar para trás. Disse que não pretendia começar outro relacionamento tão cedo. Estava redescobrindo a própria companhia, os próprios sonhos. A casa, agora mais silenciosa, era também mais leve. E os filhos pareciam adaptar-se bem à nova realidade. Sabiam que o pai não morava mais ali, mas não carregavam ressentimento. Gabriela fez questão de proteger as crianças da amargura, oferecendo a elas um ambiente de verdade e equilíbrio, mesmo em meio à dor que enfrentou. Após o almoço, sentaram todos na sala, tomando café. Dona Odete pediu para ver as fotos dos netos na escola. Gabriela mostrou com orgulho. Falou das conquistas, das dificuldades, das notas. Aos poucos, o ambiente foi se enchendo de afeto real, sem falsidade, sem aparência. Era uma família reconstruída, não pelos laços de sangue, mas pelo respeito. E naquele momento, Gabriela sentiu que havia chegado do outro lado. A travessia foi dura, mas ela não se perdeu de si mesma. Isso era o mais importante de tudo. Na despedida, Dona Odete abraçou Gabriela e disse em seu ouvido, você é muito mais forte do que eu imaginava. E eu te admiro por isso. Gabriela segurou o choro, respondeu com um sorriso e observou a sogra indo embora com passos lentos. Quando fechou o portão, respirou fundo. O passado estava ficando para trás. Não havia como apagar as marcas, mas havia como decidir o que fazer com elas. E Gabriela escolheu seguir inteira, sem precisar provar nada a ninguém. Ela havia vencido, e isso era inegociável. Mesmo após meses da revelação, a cena do jantar familiar ainda ecoava na memória de todos os presentes. Aquela noite marcou não apenas o fim do casamento de Gabriela, mas a destruição completa da imagem que Felipe construiu ao longo de anos. A exposição pública não foi feita por vingança, mas por necessidade. Gabriela sabia que, se confrontasse o ex-marido sozinha, ele tentaria manipular a narrativa como sempre fez. Por isso, decidiu que tudo seria dito à luz do dia, com testemunhas, com provas incontestáveis, e assim foi. Após a divulgação do vídeo, Felipe ficou paralisado. Tentou tomar o controle remoto das mãos de Gabriela, mas ela manteve a calma. Não levantou o tom de voz. Não partiu para o embate direto. Apenas pediu que ele assistisse até o fim. O constrangimento foi crescendo a cada minuto,
e o silêncio na sala era quase insuportável. Gabriela não precisava dizer nada. As imagens falavam por si. Era uma traição que se sustentava não só no desejo, mas na frieza de um homem que planejou cada detalhe sem nenhum remorso. Quando o vídeo terminou, Gabriela se retirou da sala sem olhar para trás. Foi até o quarto, trancou a porta e chorou sozinha. Não de tristeza, mas de alívio. A verdade havia sido dita, e isso bastava. Enquanto isso, na sala, os familiares de Felipe se entreolhavam, sem saber como reagir. Ninguém tentou defendê-lo. Não havia espaço para dúvidas. O estrago estava feito. E o que mais impressionava era a firmeza com que Gabriela conduziu tudo. Ela não gritou, não acusou, não humilhou. Apenas mostrou. E isso teve um peso muito maior. Nos dias seguintes, as repercussões continuaram. Felipe tentou minimizar o ocorrido. Disse que havia sido pegado de surpresa. Tentou reverter a situação entre amigos, mas não teve sucesso. O vídeo circulou discretamente entre alguns parentes, e mesmo quem não viu soube dos detalhes. Gabriela, por outro lado, recusou qualquer exposição pública. Disse às pessoas mais próximas que preferia preservar a própria paz. Ela não queria ser lembrada como uma mulher traída, mas como alguém que teve coragem de encarar a verdade de frente e seguiu com dignidade. Mais tarde, quando perguntada por uma amiga se havia se arrependido de ter mostrado tudo daquela forma, Gabriela respondeu com convicção: se eu tivesse guardado para mim, ele continuaria mentindo. Continuaria usando a confiança dos outros para se esconder. E eu seguiria sendo vista como uma mulher que não soube manter o próprio casamento. Não. Eu precisava mostrar. Precisava que ele visse a própria destruição, cercado de gente que o admirava. E foi exatamente isso que aconteceu. A queda de Felipe não foi silenciosa, foi assistida, e doeu exatamente onde ele mais valorizava, no orgulho. A repercussão do jantar não ficou restrita àquela noite. Nas semanas seguintes, Gabriela recebeu inúmeras mensagens de apoio, principalmente das mulheres da família, que confessaram já terem desconfiado da frieza de Felipe, mas nunca imaginaram a extensão da traição. Algumas até compartilharam histórias parecidas, reforçando um sentimento de solidariedade que Gabriela não esperava encontrar. Aquilo a fortaleceu ainda mais. Ver outras mulheres se reconhecendo em sua dor dava sentido à coragem que teve de expor tudo. Ela percebeu que sua atitude tinha ido além do pessoal, tinha se tornado um ato coletivo de libertação. Dona Odete, mesmo envergonhada, passou a ligar com mais frequência. Pedia para visitar os netos e sempre demonstrava preocupação com Gabriela. Nunca tentou justificar o filho. Pelo contrário, dizia que ele precisava lidar com as próprias escolhas. Em uma dessas conversas, chegou a comentar que Felipe havia sido mimado demais, sempre acostumado a ter tudo sem esforço, inclusive o afeto das pessoas. Gabriela ouviu sem interromper, mas no fundo já sabia disso. A diferença era que, agora, ela se recusava a alimentar esse ego inflado. Os irmãos de Felipe se mantiveram distantes, mas solidários. Um deles chegou a enviar uma mensagem pedindo desculpas pelo constrangimento, dizendo que a forma como Gabriela lidou com tudo foi a mais elegante possível, considerando a gravidade da situação. Aquilo a tocou. Saber que até a família dele reconhecia seu equilíbrio validava sua postura. Mesmo sem desejar aprovação externa, era reconfortante ver que a verdade falava por si. Ela não precisava se explicar. Sua calma diante do caos já era a maior resposta possível. Enquanto isso, Felipe mergulhava em um isolamento cada vez maior. Os amigos mais próximos se afastaram, e até no trabalho começaram a surgir boatos. Alguns clientes antigos da empresa onde trabalhava deixaram de procurá-lo, e os colegas evitavam comentar o assunto. A reputação que ele prezava tanto começou a se esfarelar. Não pela exposição pública em si, mas pela forma como tudo foi revelado sem escândalo, sem mentira,
com provas concretas. A verdade desfez a imagem que ele construiu, e agora ele era apenas um homem comum, lidando com as consequências. Gabriela, por sua vez, seguiu firme. Não se deixou levar por provocações, nem respondeu às tentativas frustradas de contato. Mantinha o foco nos filhos, no trabalho e em si mesma. Cada dia era uma nova conquista. Dormia melhor, ria com mais leveza e aos poucos redescobria o prazer da própria companhia. Já não esperava nada de Felipe, nem ressentimento, nem pedido de perdão. O que ela queria, conseguiu: recuperar a própria voz. E saber que todos viram quem ele realmente era libertava de qualquer dúvida. A verdade, afinal, tinha sido seu maior escudo. Quando a semana seguinte ao jantar chegou, Felipe finalmente aceitou que não havia mais espaço para ele naquela casa. Gabriela, com toda a calma, havia deixado claro: ele teria até o sábado para retirar suas coisas e deixar a residência. A casa estava em seu nome, e ela não via sentido em sair com os filhos para ceder espaço a alguém que escolheu viver uma vida paralela. Felipe, acuado e sem argumentos, apenas assentiu. Não discutiu. A expressão dele era de quem ainda não entendia como tudo pôde escapar do seu controle tão rapidamente. Durante os dias que se seguiram, ele empacotou as coisas em silêncio. Gabriela não interferiu, não questionou. Apenas cuidava da rotina, como se ele já não estivesse ali. Os filhos perguntavam pouco. Sentiam que algo importante havia mudado, mas Gabriela teve o cuidado de dizer que o pai moraria em outro lugar por um tempo. Não havia ódio, apenas um novo cenário. Na sexta-feira à noite, Felipe terminou de carregar as caixas no carro. Olhou para a casa por alguns segundos como se esperasse algum gesto de Gabriela, um aceno, uma hesitação. Mas ela não se mexeu. Ele desceu as escadas, caminhou até ela e tentou dizer algo. Gabriela, eu só queria que você soubesse que... Mas ela levantou a mão, interrompendo. Guarda isso para alguém que ainda acredita em você, Felipe. Eu não sou mais essa pessoa. Ele engoliu seco. Era o fim. O verdadeiro fim. Sem despedidas calorosas, sem abraços, sem saudade. Apenas o silêncio de quem já sofreu o suficiente. E agora estava em paz. Ele entrou no carro e partiu. Gabriela fechou o portão com as mãos firmes. Sentia-se livre, mesmo com o coração ainda latejando. Na manhã seguinte a casa parecia diferente. Mais arejada, mais limpa. Era como se a ausência de Felipe tivesse tirado também o peso invisível que ele carregava consigo. Gabriela preparou o café com mais tranquilidade. Ouviu música, arrumou o quarto das crianças e abriu todas as janelas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se dona do próprio espaço. A ausência dele não causava mais dor. Era um recomeço. E cada canto da casa, antes contaminado pelas mentiras, agora voltava a ter significado. A casa voltava a ser um lar. Com o tempo, os filhos se acostumaram. Perguntavam por Felipe em alguns fins de semana, e Gabriela nunca mentia. Dizia que o pai havia tomado decisões ruins e que agora vivia em outro lugar, mas que continuava sendo pai. Não alimentava ódio, mas também não romantizava a história. Era importante que as crianças soubessem a diferença entre perdão e aceitação cega. E Gabriela fazia isso com sabedoria. Sabia que a verdadeira herança que deixaria aos filhos era a integridade com que enfrentou tudo. A dor não era um fim, era só uma curva no caminho. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Gabriela mergulhou na rotina com os filhos, dedicou-se mais ao trabalho e passou a cuidar da própria saúde emocional com ainda mais carinho. As sessões de terapia se tornaram um refúgio seguro. Lá, ela desabafava, chorava o que precisava e saía mais forte. Não procurava entender o porquê da traição. Já não importava mais. Seu foco agora era entender como não permitir que aquilo a definisse. Gabriela queria voltar a ser ela mesma ou, talvez, se tornar alguém ainda melhor,
mais consciente de seu próprio valor. As amizades verdadeiras se fortaleceram. Lígia esteve ao lado dela durante todo o processo e continuava presente. Outras mulheres que antes eram apenas conhecidas se aproximaram. Compartilhavam dores parecidas, histórias cruzadas por mentiras e superações. Gabriela percebeu que existia uma rede silenciosa de mulheres fortes, feridas, mas inteiras, que carregavam cicatrizes como medalhas. Não era mais sobre Felipe, era sobre renascimento. E nesse novo cenário, ela entendia que havia ganho algo que ele jamais entenderia, a liberdade de ser exatamente quem era, sem esconder nada, sem pedir desculpas por existir. Certa noite, enquanto tomava vinho sozinha na varanda, Gabriela releu algumas das mensagens antigas entre Felipe e Lorena. Sentiu um leve incômodo, mas não chorou. Percebeu o quanto havia amadurecido. Já não se via mais como vítima. Era uma sobrevivente. Uma mulher que não apenas suportou uma traição, mas transformou aquela dor em força. Aquelas mensagens que antes a destruíam por dentro, agora eram apenas ruídos de um passado distante. Felipe havia perdido tudo por orgulho, e ela havia ganhado a si mesma de volta, e isso não tinha preço. No trabalho, Gabriela começou a se destacar mais. Recebeu elogios da coordenação, foi chamada para ministrar um curso interno e ganhou o respeito de colegas que antes mal a notavam. Ela estava mais segura, mais centrada, e essa postura transparecia em tudo o que fazia. Os filhos também demonstravam sinais de adaptação saudável. Riam mais, pediam conselhos, se mostravam tranquilos. Gabriela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava feliz por caminhar com leveza. Cada pequeno progresso era celebrado como uma conquista. A dor havia deixado espaço para a esperança. E foi numa dessas noites tranquilas, em meio a risos das crianças e o cheiro de bolo assando no forno, que Gabriela parou na cozinha, olhou ao redor e pensou: eu consegui. Conseguiu sair de um abismo emocional sem se perder. Conseguiu manter a sanidade, a dignidade e, acima de tudo, o amor próprio. Felipe se tornou apenas um capítulo triste de uma história que agora era escrita por outras mãos, as dela. E se havia algo que aquela ligação destruiu, não foi a família, foi a ilusão. E foi isso que permitiu que a verdade, enfim, nascesse. Com o passar do tempo, Gabriela passou a olhar para trás, não mais com dor, mas com uma clareza assustadora. A traição de Felipe não havia destruído apenas o casamento. Ela desmontou cada pilar construído com base em confiança, em sonhos compartilhados. O que mais doía, ela dizia, não era ter sido enganada, mas o descaso. Saber que ele era capaz de rir ao telefone com outra mulher, enquanto zombava de sua cegueira, era o tipo de crueldade que deixava marcas profundas. Não eram as mentiras que doíam. Era a certeza de que ele nunca hesitou em contar cada uma delas. A ligação que escutou naquela noite foi o estopim. Não pela descoberta em si, mas pela forma como Felipe se portou. Ele não falava como alguém apaixonado por outra pessoa. Ele falava como quem se divertia ao enganar. Como se fosse esperto por conseguir viver uma segunda vida sem ser pego. E aquilo revelou muito mais do que uma traição. Revelou o caráter. Revelou o desrespeito. E foi exatamente essa parte que Gabriela nunca conseguiu perdoar. Porque a traição física poderia até ser perdoada. Mas o desprezo pela dor que causava, isso era imperdoável. Com os olhos voltados para o presente, Gabriela encontrou força em algo que antes achava impossível: sua própria companhia. Aprendeu a se bastar, a não depender da validação de um homem para se sentir viva, bonita ou amada. Agora, cada passo que dava era por ela mesma, pelos filhos, por uma nova vida construída sem pressa. Não havia mais espaço para migalhas. Não aceitava mais nada pela metade. A mulher que renasceu daquele sofrimento não era frágil. Era inteira.
e nunca mais aceitaria ser reduzida a papel secundário na própria história. Mesmo ainda sentindo as cicatrizes, Gabriela sabia que havia vencido. Venceu o silêncio, venceu o medo, venceu a culpa que muitos tentaram jogar sobre ela. O que Felipe destruiu com uma ligação, ela reconstruiu com atitude. E não havia como voltar atrás. A dor virou memória. As lembranças amargas agora eram lições. Gabriela não idealizava mais ninguém. Sabia que confiar era arriscar, mas também sabia identificar os sinais. E jamais ignoraria sua intuição novamente. O que antes parecia fraqueza, ela agora reconhecia como sensibilidade. E isso era, sem dúvida, sua maior força. Se você também ficou impactado com essa história, se inscreve agora no canal, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana trazemos histórias reais, intensas, que mostram o quanto a verdade pode doer, mas também pode libertar. E se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que ainda estão tentando sair do mesmo buraco que Gabriela enfrentou e venceu. A jornada de Gabriela não foi fácil, mas ela não se arrepende de nenhum passo que deu. Cada escolha, cada silêncio, cada exposição teve seu momento certo. Não foi sobre vingança. Foi sobre justiça emocional. Mostrar a verdade foi uma forma de se libertar, mas também de ensinar. Ela não salvou o casamento e isso era bom. Porque, no fundo, o que existia não era mais um casamento. Era uma ilusão alimentada por mentiras. E quando a ilusão caiu, ela finalmente conseguiu enxergar a si mesma com clareza. Hoje, Gabriela vive em paz. Os filhos estão bem, adaptados à nova rotina. Felipe, por sua vez, desapareceu das redes sociais e raramente tenta contato. A última notícia que Gabriela teve dele veio por uma conhecida. Lorena havia ido embora e ele passava por dificuldades financeiras. Mas ela não quis saber mais. Não procurou, não investigou. O passado ficou no passado. Gabriela escolheu seguir em frente sem se contaminar com o que não merece espaço na sua nova vida. A liberdade que conquistou vale muito mais do que qualquer explicação pendente. Se você quer ter acesso antecipado a histórias como essa, com conteúdos estendidos, bastidores e cenas exclusivas, torne-se membro do canal agora mesmo. É uma forma de apoiar nosso trabalho e receber as histórias mais impactantes antes de todo mundo. Além disso, membros têm acesso a episódios bônus, escolhidos a dedo para quem não tem medo de encarar a verdade como ela é. Vem fazer parte dessa comunidade com a gente, sua presença faz toda a diferença. E quando Gabriela diz que jamais será a mesma, não é porque se endureceu, mas porque finalmente entendeu seu valor. Aprendeu que amar não é aceitar tudo calada. E que quem ri da sua dor, um dia vai engasgar com o próprio desprezo. Aquele áudio que Felipe gravou rindo e dizendo que ela nem percebia, se transformou no símbolo da arrogância que destruiu tudo. Porque foi justamente o que ela ouviu naquela noite que deu força para ela mudar sua história para sempre. E não sai sem ver os vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Agora cada um traz histórias que te fazem refletir, se emocionar e, acima de tudo, abrir os olhos. Clica aí e continua com a gente. Porque no próximo vídeo você pode descobrir uma verdade que muda tudo.